coração. Louvado seja Deus por mais nesse momento, pela vida do Pedrinho, que vai estar repartindo conosco, que Deus derrame a porção e a graça sobre a sua vida. Pedrinho, fica à vontade. Beleza. Muito bem, gente. Ontem a Renata e a Rosaninha fizeram um coro para que o Paulinho ministrasse e o Carlão entendeu o Pedrinho. Daí vai eu mesmo. Não tem Paulinho, vai Pedrinho. Bom, gente, muito obrigado, né, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho das inquietações da minha jornada com vocês, né? E também obrigado por vocês estarem aqui. Quando o Pedrão veio com a notícia de fazer essa imersão nesse formato, né, para quem não pode ir lá no sítio, eu fiquei meio desconfiado, viu, pai? Para falar bem a verdade. Falei, será que vai dar certo? E quando eu participei da primeira reunião, eu estava um pouquinho não, bem desconfiado de que isso ia dar boa, né? Mas aí eu confesso que fui fisgado mesmo, assim, né? E aí participei da primeira, e daí depois esqueci qual que era o meu horário que eu tinha me comprometido e estou participando de todas, né? Vocês não me veem, mas eu estou gravando no outro computador, e eu fico lá um pouquinho quietinho, porque não tem webcam lá e também não tem o áudio, só consigo captar o áudio de vocês. E a Renata conseguiu. A Renata é outro esquema, né? Tô no celular, filho. E o que eu tenho sentido nessa semana, assim, é um carinho muito grande de Deus, assim, né? Um amor de Deus muito grande. Confesso que a minha virada de ano não foi tão, assim, animadora, eu não estava 100%, apesar de estar com a minha família, estar com o pessoal em São Paulo, né? Mas eu não estava com a minha energia 100%, né? Eu estava tentando me achar ainda, né? Não sei se perceberam, porque também nem fiquei comentando muito. Mas essa semana, sim, através das ministrações de vocês, das orações, ou até mesmo só da presença de vocês, de ver o rosto de vocês, assim como o Moacir falou, né? Eu vi vocês hoje, vi vocês essas semanas, né? Esses dias, isso já foi, assim, um refrigério, Deus me passando o amor dele através de vocês, tá? Só que, né, o que eu tenho pensado muito é que nem sempre a gente está nessa atmosfera de amor, né? Nem sempre a gente está, assim, 100% confiante e descansado no amor de Deus, seguros nesse amor de Deus, né? Vem os dias e a gente parece que aquele versículo, né? Deus amou o mundo de tal maneira, menos eu. Ou Deus amou o mundo, mas está demorando, né? Deus amou o mundo, mas parece que ele esqueceu de alguma coisa no meio do caminho, né? Não sei se vocês compartilham disso, mas às vezes o que eu sinto, né, é isso, né? Por mais que quando eu olhe, né, para outras pessoas com sofrimentos ou tribulações muito maiores que a minha, eu não consigo deixar de lado esse pensamento ruim. E, enfim, eu sei que Deus amou, que Deus é amor, mas isso está ali ligado na minha cabeça e as minhas reações às circunstâncias, às pessoas, é de uma pessoa que não está segura nesse amor de Deus. Mas tem alguns versículos na Bíblia, né, que eles servem para mim como se fosse um gancho me puxando para aquele lugar que eu me sinto realmente amado, assim como o Sérgio falou agora há pouco, né, às 6 horas, né, tu és meu filho amado. E aí eu vou para esse lugar. E um dos versículos para mim, assim, chave, né, uma das passagens, assim, que me levam para esse lugar, que eu gostaria de compartilhar para vocês, talvez vocês estejam nessa mesma atmosfera que eu, de que estão 100% amados ou não, mas a gente sabe que a gente vai passar por dias ainda que serão maus, né, que serão difíceis para a gente, né? O tal do João da Cruz falava sobre a noite escura da alma, né? Então a gente passa por esses dias. Romanos 8, que começa lá com uma chave assim que para mim é poderosa, né? Que diremos, pois, a estas coisas? Versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa primeira parte dessa frase, né? Se Deus é por nós, ela tem um poder enorme para explicar o que é o Evangelho, né? Até Jesus, o homem, ir atrás de Deus, tentando alcançar o favor de Deus. Em qualquer religião existem sacrifícios para conseguir apaziguar ou agradar a Deus.
e esses sacrifícios nunca eram suficientes. Mas quando vem Jesus, essa lógica ela é invertida. A partir de Jesus, Deus fala, olha, não precisa de sacrifício, não é isso que eu quero de vocês. Mas, além de ele demonstrar esse amor, dizer que é por nós, ele se entrega como sacrifício para a gente, né? Isso é um amor que deveria ser suficiente para mudar as nossas vidas, para, assim, uma demonstração que deveria, assim, sacudir, inverter a lógica de tudo aquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, reagimos ou sentimos, né? E daí mais para frente, ali no versículo 35, né, ele vai falar: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui é quem ou o que, na verdade, né? E a primeira coisa que ele levanta como uma hipótese, né, é a tribulação. Será que a tribulação, né, as aflições, o sofrimento, isso será suficiente para fechar os nossos olhos para o amor de Deus, de não conseguir enxergar o amor de Deus? Será que vai chegar a tal ponto que uma tribulação seja suficiente? Será que Deus vai permitir a gente chegar até esse ponto de não conseguir enxergar o amor de Deus? Que tipo de Deus é esse, né? E quem está falando isso é o Paulo, aquele que foi açoitado, apedrejado, sofreu naufrágio, foi preso, passou fome, nu, lá em 2 Coríntios, né? Paulo vai descrever toda a saga dele, difícil, que eu aqui não vejo ninguém que passou por isso, né? Então ele está falando com conhecimento de causa mesmo de sofrimento, né? Mas mesmo assim, eu pergunto, né, para Paulo, pergunto para Deus, qual que é a causa desse sofrimento? Por que que Deus nos permite sofrer, né? E aí, eu, olhando para o Evangelho, tem uma parte da história de Jesus, tá lá em João 8 ou 9, que fala sobre a cura do cego, né? Bartimeu. E aí, Jesus, uma outra bola daquilo que o Moacir falou hoje à tarde, né? Jesus viu o cego, né? E aí os discípulos perguntam para Jesus, qual que é a causa desse sofrimento, né, desse cego? Esse cego, ele é cego e pobre, né, porque está lá mendigando? É porque os seus pais pecaram ou porque ele pecou? E aí essa pergunta é muito dura, assim, pensando, porque eles não estavam fazendo essa pergunta para Paulo, para Pedro, para Santo Agostinho, eles estavam falando com o Criador. O Criador, Deus Todo-Poderoso, aquele o Verbo, né? Aquela voz que criou os céus e a terra e criou o homem, que disse, haja luz e houve luz, estava diante deles, e eles perguntam por que que esse homem é assim defeituoso, ou por que que ele está passando por esse tanto sofrimento? Pergunta para Jesus. Precisa ter um pouco de coragem, né, para fazer uma pergunta dessa, né? E só que Jesus parece que não se incomodou com essa pergunta, né? Ele não deu uma rasteira como ele dá para os fariseus, né? Mas Jesus nunca é pego de calça curta, ele deixa a gente de calça curta, na verdade, né? E aí a resposta de Jesus fala, né, que a causa do seu sofrimento não é porque esse homem pecou. E aí é um absurdo a gente pensar, né, que eles estavam pensando que a causa do sofrimento é que poderia ser que, ao ser gerado, essa criança no ventre pecou e aí ele nasceu cego. Era isso que eles estavam pensando, né? Então, a causa do sofrimento desse cego não é o pecado nem dele e nem dos pais. Mas então, por que que ele está sofrendo, Jesus, né? E Jesus responde, mas para que fosse manifestada a obra, né? Isso, assim, é significativo para a gente. Por que que a gente sofre? Por que que a gente passa por dores? Por que que a gente passa por tudo isso, né? É porque a obra de Deus precisa ser manifestada. E o que é mais incrível é que Jesus não fala disso, né, no seu alto e sublime trono lá em cima, né? Ele estava há poucos dias de passar pelo seu sofrimento também, né? E Jesus, ao chegar no seu sofrimento, por que que Jesus passa por isso? Para que fosse manifestada a obra de Deus também. Então, o sofrimento, ele faz parte, a aflição, ela faz parte, e a gente precisa tirar da nossa cabeça essa ideia, né, que os discípulos tiveram, ou que a gente tem até hoje, de que nós servimos a um Deus sádico, que fica esperando a nossa escorregadia, né, a gente pisar na bola com ele, para que ele possa nos punir e assim alcançar um grau sublime de santidade. Deus é por nós, e se ele pôde entregar o seu filho por nós, isso que é a maior prova dele,
nós podemos passar por tribulações, nós podemos passar por fome, nós podemos passar por perseguições, inclusive, por tudo isso, e agarrados na certeza de que Deus nos ama, né? E aí depois, lá em Romanos, o Paulo vai terminar, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu acho que era isso. Louvado seja Deus, não é? Alguma contribuição sobre isto? Olha, eu vejo assim uma maravilha muito grande, Pedrinho. Os filhos continuando a obra, fazendo a obra naquela que os pais ensinaram. Então, nós que estamos aqui ouvindo, participando, é uma bênção muito grande, viu, Pedro? Que Deus te abençoe. E a Clélia e o Pedro também, os pais. Amém. Muito bom, uma bênção para nós. Eu queria falar uma coisa rápida aqui, sobre mais a respeito do que você falou no começo, Pedrinho, dessa questão de que você estava um pouco, eu esqueci o termo que você usou no começo do ano, meio não se achando ainda, né? Não lembro o termo que você usou, e depois quando você entrou nesse encontro e nos viu, né? Viu todos os irmãos e tal, isso foi te trazendo de volta ao cerne, né? O Ricardo postou aí também uma observação aí depois da nossa reunião das 18, sobre essa questão da convicção de saber quem somos. Jesus estava saber quem somos e quem não somos, né? E a Lívia, uma vez estava ministrando, ela falou uma frase que tocou muito meu coração, para mim foi uma revelação de Deus, assim, e é muito verdade, né? Quando nós estamos juntos, Deus nos traz a memória, o Espírito Santo nos traz a memória constantemente quem nós somos, né? E é por isso a importância de nós estarmos juntos, reunidos de maneira online, de maneira presencial, como Deus preparar, mas essa importância de nós estarmos vivendo como corpo, trocando essas ideias, né? Essas orações, orando juntos, para que Deus possa estar nos lembrando constantemente quem nós somos, né? Filhos amados dele, enfim, como nós temos ouvido aí de todos os irmãos e de você também. Obrigada, Pedrinho. Aqui na tela tem duas pessoas, né, que vivenciou e vivencia bem isso, Pedrinho, né? Sou eu e o Dil, né, que passamos aí por situações tão difíceis, né, mas tão amados por Deus, tão amados pelos irmãos, tão acolhidos por esse amor, né, e crendo, né? Eu estou falando isso pelo Dil porque eu também sei que ele pensa dessa forma, né, que Deus usou e usa tudo o que aconteceu conosco para a manifestação da glória dele, né? Então, louvado seja Deus por isso. Vamos orar, irmãos.